Olá, ouvinte, amigo, internauta que acompanha a Itatiaia. Vamos dar sequência às nossas entrevistas com os 10 vereadores mais votados, eleitos ou reeleitos, aqui para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Hoje chegamos, finalmente, então, ao 10º mais votado de Belo Horizonte. Está aqui ao meu lado, é o vereador Irlan Melo, do Republicanos. Bem-vindo, vereador. Muito obrigado pelo convite, nós estamos aí. Ele é o 10º vereador mais votado no ranking aqui em Belo Horizonte. Ele teve 11.660 votos. Nós vamos conversar por 15 minutos, assim como nós temos feito com os outros vereadores. Primeiro, vereador, eu queria que você me dissesse, então, as suas origens, a sua área de atuação, que inclusive foi importante para que o senhor chegasse a esse número expressivo de votos agora em mais uma legislatura, a sua quarta, se eu não me engano? Não, terceira. Vou para o meu terceiro mandato. Pois é, vamos dizer como que o senhor chegou até aí, já chegando então ao seu terceiro mandato como vereador. Eu sou nascido e criado no Barreiro, no bairro Novo das Indústrias, que é ali o último bairro, né, do Barreiro, chegando na região oeste, que é o Betânia. Sou advogado, sou teólogo, sou pastor, sou professor de Direito Constitucional das Faculdades Kennedy Promove, e um dia eu recebi um convite para entrar na política. Na verdade, Edson, para mim, política era tudo leproso, eu queria distância. Quando eu recebi o convite, eu achei que era uma pegadinha. Mas a pessoa insistiu comigo e depois eu, orando, consultando os amigos, a família, falou, vamos sim candidatar. Isso foi no ano de 2012, eu tive 2.507 votos e não fui eleito. Na sequência, fui eleito em 2016 com 4.047 votos, reeleito na pandemia com 8.902 votos e agora 11.660 votos, que me honra muito o povo de Belo Horizonte ter nos escolhido. E você, então, está entre essa área aí, Barreiro e região oeste, mais ou menos, é isso? Isso, exatamente. Ali onde o anel rodoviário passa. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar de anel rodoviário, que eu sei que o senhor tem muito a falar sobre ele. Mas eu queria que o senhor tentasse traduzir para a gente como que o senhor explica essa escalada de votos que o senhor disse que o senhor vem tendo, né, de acordo com as legislaturas vão passando, chegando agora aos quase 12 mil votos. O que é que se atribui esse aumento expressivo de votos ao longo dos anos? Edson, eu sou uma pessoa muito de realizações, sabe? De fazer as coisas. Eu tenho, assim, muitas vitórias no nosso mandato. As pessoas às vezes dizem assim, o vereador não faz obra. Com a emenda impositiva a gente consegue fazer obra e também indicando ao prefeito aquilo que deve ser feito. Então, EMEIs, posto de saúde, eu sou uma pessoa muito próxima da comunidade, eu estou sempre ali resolvendo os problemas. Pode trocar o nome de vereador para resolvedor de problema, que é a mesma coisa. E a gente fica trabalhando. E eu acho que a população, ela reconheceu esse trabalho e por isso essa escalada de votos. Também o público evangélico, né, que sempre me apoia bastante, eu sou o presidente da Frente Cristã Parlamentar. Então a gente tem contato também com muitas igrejas e pessoas do meio cristão de forma geral. Eu acredito que esse é um dos motivos, né? Nunca me envolvi com escândalos, não tenho nenhum problema em relação à corrupção. Essas coisas eu acho que fazem com que a credibilidade vá aumentando. E por isso eu atribuo essa votação atual. E o vereador Irlan Melo, até por ser um veterano, né, diferente de alguns outros que nós conversamos que ainda vão chegar pela primeira vez à Câmara, então já sei mais ou menos o que ele já tem como bandeira, o que ele já tem atuado há muito tempo. Inclusive, sobre isso eu queria conversar com o senhor sobre o anel rodoviário. Nós temos hoje no anel uma área de escape. Muitas das obras que nós vemos na cidade, ou situações que a gente observa, a gente atribui muito à prefeitura, porque de fato é ela que no final acaba assinando e fazendo aquilo. Mas muito vem da Câmara de Vereadores. E, vereador, o senhor foi um dos articuladores, uma das pessoas que correu atrás e conseguiu chegar até a primeira e única até agora área de escape que a gente tem no anel rodoviário? Ô Edson, deixa eu contar rapidamente para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo a história da área de escape. Quando comecei em 2017, nós criamos uma comissão de estudo para o anel rodoviário. Foi até difícil começar essa comissão, porque internamente o Legislativo não queria que essa comissão existisse, porque o anel rodoviário é uma rodovia federal, mas conseguimos começar. Lá surgiu a ideia da área de escape. Não é uma ideia minha, é uma ideia que já vinha do Zé Carneiro, uma coisa antiga, até o Eduardo Costa aqui de Itatiaia sempre fala sobre isso. Levei a ideia para o Calil. Quando ele olhou, ele disse assim, isso não é coisa de vereador, isso é uma rodovia federal, ela está concedida à iniciativa privada, mas nós conseguimos fazer audiências públicas, nós conseguimos fazer visitas técnicas, e aí depois de muito esforço, eu consegui que o Calil pagasse o projeto. E com o projeto em mãos, eu consegui ir lá em Brasília, levar o projeto para o ministro, que era o ministro Tarcísio, que hoje é governador de São Paulo. Ele olhou o projeto, Edson, e falou assim, vou fazer.
Quando ele disse isso, assim, quase chorei na hora, porque a gente já estava na pandemia, nós já estávamos no ano de 2021, 22, e precisávamos que aquela obra saísse. Resultado, o Calil depois entrou em contato com ele, o Ministério autorizou que a prefeitura fizesse. Ela foi inaugurada em agosto de 2022. Nunca mais nós tivemos morte lá embaixo no anel rodoviário. Por quê? Porque essa área de escape de fato funciona. O projeto tem mais uma ali na chegada mesmo do Betânia. Eu espero muito que o prefeito Fuad traga esta obra para Belo Horizonte, além dos alagamentos dos viadutos que ele está prometendo. Então, assim, é uma luta nossa, uma luta que não foi uma luta sozinha, que no final da história quem assina não é o vereador, mas o vereador participou do início, meio e fim. E aí o ouvinte se pergunta, poxa, funcionou e de fato, se a gente conversar com motoristas, todo mundo percebe que muito acidente foi evitado pela área de escape, mas se você conversa com motoristas, eles também falam, poxa, mas poderia ter uma outra em tal ponto, poderia ter uma outra em tal lugar. Vereador, por que não dá para ter mais? Por que esse projeto de ter mais área de escape sempre fica na discussão, mas até hoje não conseguiram colocar outra? Vontade política. Vontade política. Infelizmente, esse anel rodoviário que tem mais de 50 anos, ele já poderia ter sido modernizado há muito tempo, mas não tem vontade política. O que eu estou vendo agora com o prefeito indo a Brasília, pedindo, solicitando que o anel rodoviário realmente fique na responsabilidade de Belo Horizonte. Então, assim, se tiver vontade política, as coisas acontecem, né? Só que demorou tanto para que isso acontecesse, que agora que ela está pronta, já está solucionando. Mas tem ainda uma outra ali embaixo que eu espero que fique pronta também, desde que haja vontade política. Pressão do legislativo e desse vereador aqui, você pode ter certeza que eu vou fazer. E o senhor acha, inclusive até explicando, o anel rodoviário ele é uma via que ele é administrado pelo governo federal, se não me engano, pelo DENIT. Exatamente. E agora existe essa movimentação da prefeitura para tentar municipalizar o anel rodoviário para viabilizar alguns projetos de obras, viaduto, alagamento de vias que a prefeitura tem em projeto. Municipalizar. O anel rodoviário resolve esse problema de não conseguir fazer área de escape? O problema, sabe o que é, Edson? É que nós temos um anel rodoviário que não é gerido por ninguém, o DENIT não está nem aí. A partir do momento que tem um dono, que é a Prefeitura de Belo Horizonte, eu acredito que as obras vão sair, vai ter um pouco mais de fiscalização, nós vamos ter também um cuidado maior com o local. É isso que eu espero, que o anel rodoviário finalmente tenha um dono. E aí, a partir daí, a gente vai cobrar desse dono. Agora, não adianta só entregar, né? Tem recursos também que precisam chegar. Então, acho que o prefeito está trabalhando isso e, se Deus quiser, nós vamos parar de ficar colocando o anel rodoviário como uma principal fonte de acidentes e mortes na cidade de Belo Horizonte. Então já falamos de uma das bandeiras do vereador Irlan Melo, que é o anel rodoviário. Quero ouvir do senhor as suas outras pretensões. Quais são as suas principais pautas, bandeiras que o senhor faz questão de manter em seus mandatos e quais delas o senhor, inclusive, deve levar em consideração como principais agora nestes 4 anos, mais 4 anos que se iniciam? Eu sou autor da Lei Municipal de Inclusão. Eu peguei toda a legislação municipal da pessoa com deficiência e coloquei em uma única lei para facilitar a fruição dos direitos e também a consulta dos direitos daquelas pessoas que precisam dos seus direitos sendo resguardados. Sou autor também da Política Municipal para Doenças Raras. Então, a causa da pessoa com deficiência é uma causa que realmente toca o meu coração e eu trabalho muito nessa área e vou continuar trabalhando. Nós temos legislações que precisam ser atualizadas constantemente. Então, hoje, por exemplo, para você fazer qualquer tipo de projeto relativo à pessoa com deficiência, é necessário modificar essa lei. Isso já é um avanço, para não ter 100, 200 leis relativas ao mesmo tempo. Então, a causa da pessoa com deficiência é uma causa que eu vou lutar muito. A mobilidade urbana. Eu tive uma luta muito grande no mandato anterior em relação aos suplementares. Os amarelinhos. Os amarelinhos, eles fazem parte da necessidade diária dos cidadãos. Então, eu quero sim que eles sejam valorizados nesse novo mandato, ampliados, que aquela licitação que foi feita para 300 carros, de fato, possam ter 300 carros e a gente possa ter mais mobilidade na cidade. Então, mobilidade, causa da pessoa com deficiência e também a área da educação. Eu quero muito ampliar as EMEIs, ajudar o prefeito nessa questão da ampliação das EMEIs. E quando eu falo ajudar, não necessariamente eu sou base. Eu sou uma pessoa independente, eu não tenho um grupo político que coordena o meu mandato, mas eu quero ajudar a cidade. Então, por exemplo, quando a gente trouxe a EMEI do Cabana, para você ter uma ideia, o prefeito Márcio Lacerda desapropriou a área e ninguém fez a obra.
Aí eu descobri, através da população, começamos um processo, abaixo-assinado, corremos atrás, resultado está quase pronto. EMEI Avaí, 400 pessoas na fila, aguardando, 400 crianças. E ali precisava ampliar. Está ampliada. Daqui a pouco, no ano que vem, nós vamos ter essas 400 crianças dentro da escola. E a do Conjunto Betânia que está para sair. Então, assim, essas áreas são as áreas que vão ser muito utilizadas no meu mandato. E a legislação, de forma geral, como eu sou advogado, sempre fui da CLJ, sou uma pessoa muito... E também dou aula de direito constitucional, eu quero muito que a nossa legislação seja uma legislação aplicada. E não aquela legislação que as pessoas dizem, é para inglês ver. Não, é para ver e para ser executada. É isso que eu quero. Inclusive, ele foi por muito tempo presidente da CLJ, que é uma comissão, a Comissão de Legislação e Justiça na Câmara, que talvez ela só não seja mais importante do que a mesa diretora, a presidência da casa. Todo projeto que chega à Câmara primeiro passa pela CLJ e depois de aprovado, antes de sair da Câmara e ir para a Prefeitura, passa na CLJ de novo. Se ela não permitir que aquilo vá ou que aquilo chegue, o projeto não vai para lugar nenhum. Por isso é importante essa comissão. E, vereador, o senhor falou sobre essa questão do transporte público, que eu sei que também é uma das suas bandeiras e pautas que o senhor defende em todo esse tempo de mandato. E o vereador Irlan Mello, ele tem como um dos legados a sua luta pelo transporte suplementar, os ônibus amarelinhos, também os táxis lotação, que são ônibus que atendem vilas e favelas ou então pontos na cidade onde a prefeitura não entende que exista necessidade de expandir um sistema de transporte público com os ônibus convencionais, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo importantes, são setores do transporte que talvez eles não recebem um subsídio exatamente como se recebe o convencional ou outras contrapartidas e melhorias que são necessárias. Por que é tão difícil melhorar a situação do transporte suplementar, não só para os usuários, mas também para os permissionários, as pessoas que fazem esse tipo de transporte funcionar aqui na cidade? A resposta é simples. A resposta se chama lobby empresarial. Infelizmente, os amarelinhos, eles não têm a força de barganha que o sistema convencional tem. Os amarelinhos são CPFs, são indivíduos que operam aquele sistema. Já o sistema convencional é uma grande empresa, é um grupo de empresários que tem poder de pressão sobre a prefeitura e aí consegue alguns benefícios que os amarelinhos às vezes não conseguem. Então é por isso que nós precisamos de pessoas que estejam lá lutando por eles. Porque a tendência era acabar, só não acabou pelo trabalho que a gente fez. Então, assim, não só aí, né, mas em vários outros aspectos da cidade, vários grupos empresariais, eles lutam para os seus objetivos, e é legítimo isso, mas a sociedade precisa entender que isso pode ser bom ou ruim. Exemplo, o metrô. Por que nós nunca tivemos um metrô de verdade em Belo Horizonte? Grupos políticos que impediram isso que acontecesse, grupos empresariais influenciando a política. Então a gente tem que deixar de lado um pouco esse tipo de situação e pensar nas pessoas, pensar na sociedade, nas pessoas que estão sofrendo lá. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos vendo aqui usam ou utilizaram o serviço de ônibus. Será que nós não merecemos um ônibus melhor com o tanto de impostos que a gente paga? Então, isso tem que ser cobrado. E bom, pode ter certeza que no nosso mandato vai ter uma pessoa que vai cobrar isso insistentemente. E dito tudo isso, vereador, o senhor tem algum objetivo inegociável nesses próximos 4 anos de governo que o senhor pretende terminar esse tempo com esse objetivo concluído e que o senhor traz isso com você desde o início do mandato e gostaria de terminar o mandato com isso resolvido? Você tem isso em mente e o que seria? Sim, eu tenho em mente que nós não podemos ter uma cidade com um viés ideológico apenas para um lado. Então nós precisamos evitar as pautas de ideologia de gênero, nós precisamos evitar essas pautas identitárias. Eu não estou dizendo que grupos minoritários não têm que ter atenção do Estado. Tem que ter atenção. Só que eles não podem sobrepujar a maioria. E às vezes o que a gente vê é uma militância que quer buscar os seus interesses passando por cima de todos os demais. Então eu quero sim que nossa cidade seja uma cidade boa para se viver, uma cidade sem ideologia de gênero, uma cidade que consiga respeitar todas as pessoas, a diversidade, que tenha de fato democracia e não só falar do boca para fora, porque a gente vê muita palavra democracia, mas na prática a gente vê pessoas que estão impondo a sua vontade em cima dos demais. Então isso é inegociável para mim. A minha fé, os meus valores, os meus princípios, isso eu não vou negociar. Agora, a política é a arte do diálogo. Eu consigo dialogar com pessoas diferentes para construir uma sociedade melhor e leis melhores para a cidade. E isso pode ter certeza também que eu vou fazer. Vou dialogar sempre. Para passar a régua, vamos então para aquele nosso ping-pong. Trago aqui alguns assuntos ou nomes e o senhor, de forma bem objetiva e rápida, fala o que vem à mente sobre isso. Vou vamos tentar, lá. Hein? Políticas para as pessoas em situação de rua. Necessária e urgente.
obras contra enchentes. Já houve muito avanço. Eu creio que nós estamos chegando no momento em que Belo Horizonte não terá mais inundações. Ex-prefeito da capital, Alexandre Calil, e companheiro de partido do senhor, do Republicanos. Calil tem muitas realizações, muitas obras que ele deixou para a cidade. Ele tem um legado para a cidade, mas eu creio que o tempo dele passou. E o deputado estadual e também que foi candidato à prefeitura, deputado Mauro Tramonte, também do Republicanos. Um companheiro, uma pessoa que tem boas ideias para a cidade, e eu tenho certeza que essa foi a primeira de outras empreitadas dele no Executivo. É isso, este é o vereador Irlan Melo do Republicanos, teve 11.660 votos e encerra essa nossa jornada aqui como o 10º vereador mais votado da capital. Vereador, muito obrigado pela sua presença e boa sorte nos teus próximos 4 anos de mandato. Eu que agradeço as pessoas que estão participando aqui também, e nós temos uma porta aberta no nosso mandato para a população de Belo Horizonte. E a você que nos acompanhou, muito obrigado e continue acompanhando e fiscalizando o trabalho dos vereadores.